é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Um dia tão especial como hoje, onde o Teu povo celebra a ressurreição em Cristo Jesus. Que essa verdade, a cada dia mais, Deus, aumente em nossos corações, especialmente hoje, que ela nos encha de alegria. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quando foi a última vez que você viu uma revista veícula nacionalmente com um versículo estampado na sua capa. Se você nunca viu, Revista Veja dessa semana está lá na sua capa: Eu sou a ressurreição e a vida. E o tema de capa da Revista Veja é o poder da ressurreição. Como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético. 2000 anos se passaram e a verdade da ressurreição continua inflamando corações em todo o mundo. E aí, quando você abre a revista e vê a reportagem, a parte que fala sobre a ressurreição de Cristo, procuraram ser o mais próximo possível da verdade, com alguns pequenos furos ali, mas no todo está muito bom. E depois eles vão falar sobre o neoateísmo, vão falar sobre alguns aspectos da eternidade na perspectiva de outras religiões, mas no que concerne à ressurreição, a revista procurou ser o mais zelosa possível. E um dado me chama a atenção no texto que está escrito ali. Você sabe quando que a ressurreição de Cristo foi questionada de maneira efetiva? Apenas no século XVIII. Apenas no século XVIII que a ressurreição de Cristo foi questionada de maneira efetiva. E se você lembrar do que estava acontecendo naquele século, você vai recordar do Iluminismo, que era um momento onde a ciência ou os estudiosos, os filósofos da época, acreditam que tudo precisa ser enquadrado na razão, e somente 1800 anos depois da ressurreição de Cristo é que ela começa a ser questionada. Agora, como que perdurou todo esse tempo? Um historiador de arte e agnóstico, Thomas Westlow, ele fala o seguinte: é espantoso que um dogma tão inverossímil possa ter dominado a mente de tantas pessoas durante mais de um milênio. Ele continua dizendo: o fato só atesta o contínuo domínio da igreja sobre a atividade intelectual. Então esse historiador, ele acha inadmissível, por 1800 anos, que na perspectiva dele é um fato não verídico, isso ter perdurado na história. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Eu quero dizer para todos, a Bíblia é um livro marcado por milagres. Se você for procurar retirar os milagres da Bíblia, você vai ter um grande problema. Por exemplo, eu vou citar um único livro da Bíblia, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 661 versículos. Destes, 209 tratam de milagres. Então, quando nós cremos no Deus vivo, no Deus real, no Deus que fez os céus e a terra, a partir daí, só de falar que Ele fez os céus e a terra já é um milagre, você precisa crer nesse poder de Deus Criador. Mas quando você observa todas as Escrituras, você vai ver ali manifestações sobrenaturais de Deus. Então, meu querido, você negar uma manifestação sobrenatural de Deus na Bíblia, você corre o risco de negar todas as outras. C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: a crença em um Deus inclui a crença nos seus poderes sobrenaturais. Se nós cremos num Deus, é porque nós cremos que Ele tem poder também sobrenatural. E por isso, eu quero pensar com você nessa manhã o seguinte tema: as evidências da ressurreição. Quais são os elementos importantes nas Sagradas Escrituras que mostram para nós que Cristo realmente ressuscitou? Porque o texto que lemos de 1 Coríntios está falando que dentro da igreja em Corinto, alguns crentes não estavam crendo na ressurreição. E o apóstolo Paulo, então, escreve esse capítulo 15 de 1 Coríntios, sugiro essa leitura para o dia de hoje, quando você estiver na sua casa, todo o capítulo, porque o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa a respeito da ressurreição de Cristo. E ele diz no versículo que nós lemos: se Cristo não ressuscitou, de nada vale acreditarmos nele, vã é a nossa fé.
Jesus não passou de um homem interessante, com um discurso que impressionava as multidões, fazia algumas coisas especiais, mas de nada vale, porque a essência da nossa fé está na ressurreição em Cristo. É a garantia que nós temos de que a partir dela, todos nós também ressuscitaremos. Mas quando você olha para a Bíblia, você precisa fazer uma pergunta: quantas ressurreições nós temos na Bíblia? E eu vou responder: nós temos 10 ressurreições na Bíblia. E a Bíblia, ela tem uma maneira de trabalhar alguns temas. Ela começa a tratar um tema de maneira abrangente, até chegar no que ela realmente quer dizer, no ponto central dela. E quando nós temos todas as outras ressurreições nas Sagradas Escrituras, o propósito das outras 9 ressurreições é apontar para aquela principal ressurreição, que é a do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus que transforma aqueles que estão mortos em pessoas vivas pelo seu poder. E a Bíblia quer deixar isso muito claro. No Antigo Testamento nós temos 3 ressurreições. A primeira delas é o filho de uma viúva que hospedava o profeta Elias. E aquela mulher estava ali recebendo o profeta na sua casa. E olha, toda preocupada, porque o profeta viajava de um lado para o outro, e ele fez daquela casa, aquela mulher ofereceu a sua casa para que fosse hospedaria do profeta Elias, e ainda colocou um quartinho para ele, construiu um quartinho para ele. E o profeta Elias estava lá no seu quarto, descansando, orando, e de repente a mulher sobe desesperada, porque o filho dela havia acabado de morrer, e ela diz: mas eu estou fazendo bem para Deus, eu estou hospedando um homem de Deus, e o meu filho é morto. Elias pega aquela criança, coloca ela sobre a cama, deita sobre ela por 3 vezes, e ora 3 vezes, e aquela criança renasce, e o pedido dele é para que a alma dela retornasse ao seu corpo, e a alma daquela criança retorna ao corpo dela. Essa história está em 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24. Deus atendeu, o menino reviveu, a mãe então reconhece que Elias era um homem enviado por Deus, porque só Deus é capaz de transformar aquela realidade e dar vida a uma criança que estava morta. E talvez você, um pouco cético, pode dizer para mim, tanto nesse caso como em tantos outros: pastor, foi uma catalepsia patológica. Vocês já ouviram falar da catalepsia patológica? É quando uma pessoa tem todos os sinais de estar morta, mas depois de algum tempo aquela pessoa volta a viver. É muita coincidência voltar a viver a hora que o profeta ora, né, meus irmãos? Então não é coincidência não, é Deus dando vida para o morto. Quando nós, ainda no livro no Antigo Testamento, nós temos um outro profeta chamado Eliseu, e uma mulher com seu marido hospeda o profeta Eliseu. Olha, uma dica, viu, irmãos? Hospedem hospedem pastores, hospedem profetas. A sunamita hospedando o profeta Eliseu com seu marido, e aquela mulher era estéril, ela não podia ter filho. E o interessante é que não é ela que vai atrás do profeta Eliseu, é o profeta Eliseu que vem até ela e diz: mas você não tem filho? Ela diz: eu não posso. E ele pergunta: você quer? Ela: não, eu quero. E o profeta então ora, e aquela mulher tem um filho, e ela fica super feliz, porque ela não podia ter. Só que esse menino está com o pai estava no trabalho, a criança estava com o pai, e a criança sai correndo, vai até a mãe, coloca a cabeça no colo da mãe e morre. E a mãe fica desesperada, e a mãe vai até a casa do profeta, e acaba com ele, e fala: eu não queria uma criança para complicar a minha vida, olha que maldição virou, a criança morreu no meu colo. E o profeta Eliseu então vai até a casa daquela mulher onde a criança estava morta, e também procede da mesma forma, orando por aquela criança ressurge. E aquela mãe também reconhece o profeta Eliseu como sendo um homem de Deus. Mas ainda tem um terceiro milagre no Antigo Testamento, eu não sei quantos vão lembrar dele. Mas o profeta Eliseu morre e é enterrado, está na sua sepultura. E logo depois da morte de Eliseu, claro, como um próprio cemitério mesmo, não é só uma pessoa, às vezes os velórios ou os enterros eles coincidem, mas o profeta Eliseu havia acabado de ter sido enterrado, e aí vem um outro cortejo fúnebre, e quando aquele cortejo está se aproximando do lugar onde aquele defunto ia ser sepultado, eles percebem que os moabitas estão se aproximando. O que eles fazem com o corpo? Eles jogam o corpo na cova de Eliseu, e saem correndo, porque o inimigo está se aproximando.
E a Bíblia vai dizer que quando os ossos daquele defunto tocam nos ossos do profeta Eliseu, o homem ressurge. Está na sua Bíblia, tá? 2 Reis, capítulo 13, versos 20 e 21, só de tocar nos ossos do profeta. E aí então nós vamos para o Novo Testamento. O Antigo Testamento então já provou para nós com 3 textos que o nosso Deus é capaz de reverter qualquer situação, inclusive de alguém que está num estado de morte para a vida, até mesmo quando esse alguém toca um profeta morto. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus encarnado. E o Jesus encarnado, ele vem, o Deus, homem, para revelar que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele vem para transformar qualquer realidade. Pessoas que chegavam com enfermidades, Jesus curava. Pessoas que chegavam endemoniadas, Jesus libertava. Mas Jesus é o Filho de Deus e ele também mostra que o mesmo Deus que ressuscita pessoas no Antigo Testamento é o Deus que também ressuscita pessoas no Novo. Por isso, havia um filho de uma viúva em Naim, e Lucas 7, do versículo 11 ao 15, os discípulos estavam em volta de Jesus, porque Jesus havia acabado de manifestar o seu poder com diversos milagres, e aquilo impressionava as pessoas. Então havia uma multidão com Jesus, e se deparou com a multidão que estava com Jesus, uma outra multidão, que vinha também num cortejo fúnebre com uma criança, filho de uma viúva. Ou seja, nós temos aqui como testemunhas 2 multidões. E Jesus, quando ele olha para aquela viúva, ele se compadece dela, porque aquela criança era o único filho que ela tinha. E Jesus então diz para a criancinha que estava morta: levanta-te. E a criança levanta na hora. E todos, diz a Bíblia, ficaram maravilhados com o poder de Jesus de dar vida para uma criança. Mas não foi só essa vez, não. Nós temos a filha de Jairo. Esse texto está lá em Lucas 8, 41 em diante. Jairo era um dirigente da sinagoga, um homem importante na estrutura religiosa do judaísmo. E Jairo está com a sua filha doente, e ele se achega, e olha que isso, para nós que sabemos as histórias do Novo Testamento, para um líder religioso se ajoelhar diante de Jesus, mas é porque ele está com a sua filha doente, acamada e muito mal, e ele implora então para Jesus, para que Jesus vá até a casa dele e cure a sua filha que está doente. E é interessante esse texto, porque Jesus sai para ir até a casa de Jairo, e de repente entra uma outra história, a história da mulher hemorrágica. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, aquela mulher toca em Jesus e é curada. E Jairo, imagina, se fosse você ou eu, com o nosso filho muito mal e sabendo que Jesus tem poder para curá-lo, só que ele está num estado gravíssimo, ou seja, quanto mais rápido, melhor, e você está conduzindo Jesus até a sua casa, e provavelmente no caminho dizendo: Jesus, vamos um pouco mais rápido, a situação da minha filha é complicada. E Jesus indo ali, de repente a mulher toca em Jesus, Jesus fala: alguém me tocou, e para tudo. E o homem deve ter ficado: meu Deus, Jesus, todo mundo desbarrando no Senhor, todo mundo encostando, vamos embora. Não, alguém me tocou. E a mulher se manifesta, imagina o tempo passando, a mulher se manifesta: fui eu, Jesus. Aí Jesus: mulher, a tua fé te salvou, e tal, e tal. E aí aquele homem provavelmente disse: não vai dar tempo. E quando Jesus então continua a caminhada até a casa de Jairo, os servos de Jairo chegam e dizem: olha, não adianta mais, não precisa mais incomodar o mestre, porque a criança morreu. Provavelmente Jairo pensou: foi essa mulher aí que atrapalhou todo o processo. Mas Jesus fala: ela não morreu não, ela está viva, vamos lá. E Jesus caminha até a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, as pessoas estão pranteando, tristes, abaladas, uma criança morta. E Jesus então, ao entrar, olha que interessante, o texto fala que estava todo mundo chorando, mas Jesus fala: ela não está morta, ela vive. Todo mundo começou a rir, porque era um absurdo o que ele estava falando. Jesus entra no quarto, e Jesus ressuscita aquela menina, e mostra que ele é o Deus que é capaz de transformar a morte em vida. Mas tem mais, no Novo Testamento ainda, Jesus Cristo chama um homem para fora do túmulo, lá em João capítulo 11, do verso 1 ao 44, quem Jesus chama para fora do túmulo? Lázaro. Depois de 4 dias, porque o judeu acreditava que uma pessoa até 3 dias ela poderia ressuscitar, mas no 4º dia era impossível, e Jesus deixa para ressuscitar Lázaro no 4º dia, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Mas, meus amados, não são só esses 3 textos nos evangelhos que narram ressurreições, não.
Nós temos também um quarto texto que vai dizer que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Mateus 27, 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Houve uma ressurreição em massa quando Jesus Cristo está sendo no processo de crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 textos no Antigo Testamento, 4 textos nos Evangelhos. E talvez você ainda diga, mas será que há ressurreição mesmo? Então vamos para mais 2 textos. Quando você tem a ascensão de Cristo, Jesus ressuscita e é assunto aos céus, nós percebemos que no livro de Atos nós temos ainda a ressurreição de Dorcas e a ressurreição de Eutico. Mesmo depois de Jesus ter sido assunto aos céus, 2 pessoas na igreja ressurgem dos mortos, mostrando o poder do Senhor sobre a morte. 9 textos para apontar para mim e para você o principal deles. Se Deus é capaz de dar vida para 9 pessoas, esse mesmo Deus é capaz de ressurgir da morte para a vida. E aí nós chegamos àquilo que o apóstolo Paulo está falando no livro de Coríntios. Se nós desconsiderarmos a ressurreição de Cristo, de nada vale a nossa fé. Por isso nós precisamos, irmãos, olhar para toda a Escritura e perceber que Deus é Deus de poder, Deus que transforma a realidade, mesmo que seja a morte. E agora sim, nós podemos entender que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressurge. Porque, meus amados, para você negar a ressurreição de Cristo, primeiro, você tem que reconhecê-lo como mentiroso. Ele disse que ressuscitaria. Você encontra pelo menos 3 vezes nos evangelhos Jesus dizendo, eu vou ressurgir dos mortos. Então é o próprio Jesus dizendo. Você precisa dizer que o Antigo Testamento está mentindo, porque no Antigo Testamento haviam profecias falando que o Filho de Deus iria vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Os líderes religiosos daquela época, eles sabiam dessa possibilidade, tanto que quando você observa lá no capítulo 27 de Mateus, do verso 62 até o verso 66, eles chegam para Pilatos, religiosos judeus, e dizem para Pilatos o seguinte, olha, nós precisamos proteger aquele túmulo, porque esse Jesus aí, eles usam até, a Bíblia traz uma palavra no português, né, esse embusteiro, esse enganador, esse mentiroso, saiu daí falando para todo mundo que no 3º dia ele ia ressuscitar. Então, nós precisamos colocar guardas lá, porque se aqueles 12 discípulos forem lá e roubar o corpo dele, vão sair aí dizendo para todo mundo que ele ressurgiu dos mortos. Então Pilatos diz, olha, vocês têm uma guarda aí à disposição de vocês, uma guarda que era formada por 16 soldados que revezavam de 4 em 4 a cada 3 horas. Ou seja, o túmulo ficou protegido o tempo todo. Além da proteção dos guardas, nós temos no túmulo ali um selo imperial que foi colocado, era uma cera que passava na pedra, e essa cera, se ela fosse quebrada, a pessoa que quebrasse esse selo imperial, ele morria executado de cabeça para baixo. Ou seja, ali estava algo muito precioso, e o império está dizendo, ninguém mexa. Meus amados, os discípulos estavam completamente abalados, eles estavam arrasados, porque eles não esperavam que Jesus morreria numa cruz, eles haviam acabado de negar Jesus, acabado de abandoná-lo, todos eles esconderam a hora que perceberam a ameaça. Então o que nós temos aqui são 11 homens, os discípulos, desacreditados, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Tanto que quando as mulheres dizem para eles que Jesus havia ressurgido dos mortos, qual é a resposta deles para as mulheres? Vocês estão delirando. Então, até para eles, a ressurreição foi difícil, eles tiveram dificuldade de crer nela. Ok, então para você negar a ressurreição de Jesus, você vai ter que dizer que Jesus é um mentiroso. Você vai ter que entender que não havia essa história naquela época, mas os próprios líderes religiosos judeus já sabiam que essa história existia. E mais, irmãos, para negarmos a ressurreição de Cristo, vamos ter que ir contra 517 testemunhas oculares.
É uma prepotência de alguém, 2000 anos depois, sair escrevendo, por mais títulos que tenha, publicando que a ressurreição de Cristo foi um grande engano, uma grande mentira. 517 pessoas viram Jesus ressurreto. Não foi uma, não foram duas. Maria Madalena, os 2 discípulos no caminho de Emaús. O apóstolo Paulo narra aqui no versículo 7 do capítulo 15, pelo menos 500 pessoas na Galileia, Tiago, Estevão e o próprio Paulo. Ao todo eles somam 517. Os discípulos que aprenderam sobre o alto padrão ético, Jesus Cristo falou para os discípulos: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Será que esses discípulos, os 11 que andaram com Jesus, aprendendo sobre verdade, aprendendo sobre justiça, aprendendo sobre um padrão ético que eles nunca ouviram falar de coerência. Jesus, quando pregava para a multidão e terminava, as pessoas diziam: quem é esse que prega como quem tem autoridade? Vocês acham que poucas horas depois da morte de Jesus, os 11, unânimes, sairiam contando uma mentira? Impossível. E mais, para negar a morte, para negar a ressurreição de Cristo, é preciso explicar por que milhares de pessoas deram as suas vidas por essa mentira e como ela chegou até nós como verdade absoluta e inquestionável 2000 anos depois. Milhares de cristãos morreram no 1º século, no 2º século, no 3º século. Essa verdade chegou lá na sua casa, essa verdade chegou no seu coração e você respondeu positivamente a ela dizendo: eu creio. Como pode uma mentira perdurar por 2000 anos? Como pode uma mentira aquecer os nossos corações como aquece nesse domingo de manhã? Como pode uma mentira ser espalhada por todo o mundo e aqueles que creem nela terem as suas vidas poderosamente transformadas? Meus amados, não foi mentira, foi uma verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos hoje celebrando a ressurreição dele. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal dia das celebrações dos cristãos. É quando nós cremos que Jesus veio ao mundo, pagou um alto preço na cruz, como celebramos na ceia, para nos dar a garantia da vida eterna. Eu quero concluir esse sermão relembrando daquele historiador da arte e agnóstico, Thomas Wesslow, que afirmou que como alguém conseguiu manter uma mentira por mais de 1000 anos. Eu quero dizer para você que a igreja, e para ele, né? A igreja não nasceu portadora de um domínio intelectual. A igreja primitiva não era portadora de um domínio intelectual. Ele pega a igreja de séculos depois, até o momento em que a igreja se torna, segundo ele, uma portadora do domínio intelectual. Muita gente já tinha morrido porque creu na ressurreição. Muito sangue já tinha sido derramado em prol do Jesus de Nazaré, que havia ressuscitado dentre os mortos. Muito pelo contrário, essa notícia é espalhada por 11 homens, dentre eles muitos pescadores, homens simples. Apenas 400 anos depois que Constantino instituiu como religião oficial do Império Romano, nesses primeiros 400 anos, essa notícia foi espalhada por homens e mulheres simples. E o sangue dos mártires que creram nessa verdade, e o testemunho de todos aqueles que viram o Cristo ressurreto, e as tantas outras ressurreições na Bíblia. Pode-se duvidar da ressurreição de Cristo, mas é preciso ter consistência para argumentar. O melhor a fazer é crer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, para conceder vida e vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. Você que entrou aqui hoje, entrou com dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus. Você pode continuar com as suas dúvidas, mas você precisa ter consistência para combater cada um dos argumentos que aqui foram apresentados. Você precisa trazer provas escriturísticas a respeito daquilo que você crê que é a não ressurreição. Nós apresentamos para vocês a palavra de Deus com várias ressurreições. Nós apresentamos para você a palavra de Deus provando a ressurreição de Cristo com 517 testemunhas oculares.
nós apresentamos para você a história de um povo que derramou o seu sangue em nome dessa verdade. E nós apresentamos para você as nossas próprias vidas, como culto a esse Deus, que um dia enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar. Que você, que ainda não crê nisso, que você possa crer, que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração o poder do Evangelho, o poder dessa verdade que liberta. E aqueles que já creem, nós precisamos sair daqui hoje pela manhã com os nossos corações aquecidos e prontos para espalhar ao mundo essa boa notícia de salvação. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Deus que tem poder para dar vida àqueles que estão mortos. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos. Assim como também um dia aconteceu na nossa alma, no nosso coração, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Nós cremos que pelo Teu poder, Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, para garantir a todo aquele que crê no Seu nome, que também terá a vida eterna. Louvado seja o Teu nome por aqueles que pregaram essa verdade a nós. Louvado seja o Teu nome, Deus, por aqueles que derramaram o Seu sangue, que deram as suas vidas em prol dessa verdade. E que nós agora, Senhor, com a mesma alegria, com o mesmo empenho e dedicação que eles, possamos continuar espalhando essa boa nova de salvação. Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Louvado e bendito seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vós e todo o povo do Senhor, espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém.